Vereador Paulo Soares. Eu não ia fazer uso da palavra não, presidente, mas rapidamente eu gostaria aqui de colocar alguns pontos, até em se tratando da duplicação, até por grande parte da duplicação ser na nossa região. Mas antes eu queria agradecer o comandante, o capitão Ribeiro, que é comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar de Cambé, por responder ao requerimento que eu fiz, e foi mais de um, por sinal, acerca do policiamento no horário de pico. Então, o capitão, nós bem sabemos da dificuldade de estrutura da Polícia Militar também, e mais que isso, agradecer ao capitão por responder o nosso ofício. Quanto às tribunas que foram usadas aqui hoje, eu conheço muito bem as pessoas que vieram aqui, são pessoas muito sérias, pessoas trabalhadoras, e não é de hoje. E como eu dizia, há cerca de 10 dias eu fui procurado por um deles, que já vinha fazendo essa reivindicação. Então, o movimento é legítimo, isso nós sabemos. É claro que em todo movimento, nem todos que estão ali envolvidos podem estar intencionados diretamente em beneficiar a comunidade. Pode ser que alguns tenham até mesmo interesse de se autopromover, que eu não estou dizendo que é o caso desse movimento. Mas no mandato nós acompanhamos vários movimentos que muitos deles acabam perdendo a sua força por haver pessoas introduzidas no meio que querem apenas autopromoção, que não é o caso desse movimento, até porque eu conheço muito bem o pessoal do Parque Manela. Na questão da duplicação do Novo Bandeirantes, quando eu assumi o mandato de vereador, eu sabia muito bem que havia por parte da comunidade uma certa preocupação em relação à forma que estava o projeto. E eu me lembro que, nessa legislatura, eu fui o primeiro vereador a trazer esse debate para casa, no uso da tribuna, até mesmo numa fala da qual fui mal interpretado, mas depois foi esclarecida. Eu dizia que faltou um pouco mais de debate, diálogo em relação ao projeto. E eu concordo com o vereador Cecílio, até mesmo porque, quando se faz uma obra desse gabarito, precisa, mais do que qualquer coisa, um diálogo muito sólido com a comunidade. E eu entendo que faltou isso nessa obra da duplicação. A obra é fantástica, maravilhosa. Eu que moro lá no Jardim Silvino, nasci e fui criado lá, a gente sabe muito bem como é que estava para atravessar os cruzamentos lá, e a gente sabe muito bem como vai ficar depois da obra concluída. É claro que durante a discussão nós não acertamos em tudo, às vezes por inexperiência, às vezes até mesmo por falta de entendimento. Mas o importante foi que a comunidade como um todo, e eu não quero restringir aqui o mérito a um vereador, ou a uma liderança comunitária, ou a um padre, ou a um pastor, mas a comunidade que lotou essa casa, que esteve aqui na audiência pública, de forma que transbordou as cadeiras aqui da Câmara Municipal. A força da comunidade foi essencial, junto com a promotoria do município, para que pudesse, sem dúvida, a comunidade ser atendida. Num determinado momento, o vereador Cecílio coloca muito bem que a propositura por parte do DR foi de fazer aquele túnel, que a princípio parecia ser a única opção que nós tínhamos, e nós percebemos que nunca se extingue as opções, desde que você tenha consciência de ampliar o debate. Nós aprendemos isso de uma forma muito natural, né, senhor presidente? Nós estivemos lá na reunião, a princípio achávamos que seria até uma opção viável, até o vereador Cecílio chegou a propor na reunião, que se talvez fosse mais largo e tudo mais, mas nós vimos depois que aquilo não ficaria bom. Mas a comunidade, de forma muito inteligente, procurou o Ministério Público e positivou a sua reivindicação. Então, por que eu estou fazendo uso da palavra? Para dizer que agora, com a reivindicação da comunidade do Conjunto Manela, nós temos muito mais experiência, e eu falo por mim, particularmente, em poder conduzir o meu apoio de forma convicta em prol da comunidade. Porque, no final, o que realmente interessa é o benefício à comunidade. Então, o governador Beto Richa está de parabéns. Eu ouso dizer aqui, vereador Júnior Félix, o senhor que é líder do prefeito e o vereador Rômulo, que é líder do PSDB, que é o governador que mais beneficiou Cambé, desde que eu me conheço por gente, no que diz respeito à obra pública.
porque a duplicação, sem dúvida, vereador Conrado, e ela não é aí esmolas que outrora outros governadores já deram para o município, Luiz César, mas é sem dúvida uma obra de extrema importância. Agora, claro, a gente sabe muito bem que na condução dessa obra existem algumas coisas que precisam ser melhoradas. E uma das coisas foi colocada muito bem, que é falta de respeito. Falta de respeito, vereador Zezinho. A mesma falta de respeito que nós temos em relação às lâmpadas. Que quando nós trazemos as lâmpadas aqui, muitas pessoas podem se perguntar, olha, os vereadores poderiam estar gastando tempo com coisas mais inteligentes. E eu concordo com essa fala também. Mas, infelizmente, somos reféns das necessidades da nossa população, vereador Magnata. E eu não sei se foi o vereador Zezinho ou se foi outro vereador que propôs aqui, na última sessão, que fosse pintado os postes que era da Copel, foi o vereador Magnata, isso. E os postes que são da prefeitura. E eu vou dizer a sinceridade para o senhor. Eu acho que é uma ideia muito boa. Porque lá em frente à minha residência, a lâmpada está queimada há 5 dias. A Copel foi lá, olhou e falou assim, ó, isso aqui não é nós que tem que fazer. Aí nós ligamos na prefeitura, a prefeitura falou, liga que é a Copel. Então, se aquele poste tivesse pintado, a gente saberia quem que a gente deveria ali responsabilizar por aquela barbaridade. Mas então, se tratando da questão da duplicação, o aprendizado foi muito grande. Eu até dizia para o prefeito João Pavinato em outra ocasião, que no que diz respeito a qualquer obra pública, seja ela de grande importância ou até mesmo de importância inferior, que nós possamos estabelecer um diálogo muito direto com a comunidade. Para não acontecer de nós fazermos uma obra tão boa e tão importante e o objetivo principal, que era o benefício da comunidade, não ser atingido. Então, na questão da duplicação do Novo Bandeirantes, todas as reivindicações, e a comunidade do Novo Bandeirantes que estiver me assistindo tenha consciência disso. Todas as reivindicações inerentes à obra nós temos feito aqui. A questão do semáforo, a questão da faixa de pedestre, e até essa semana houve um morador, o senhor, acho que é o senhor Moisés, se não me engano, foi lá e pintou a faixa de pedestre por conta própria, num ato até um pouco assim de revolta, mas nós já havíamos atendido um requerimento dele, pintado aquela faixa há uns 15 dias antes, mas ela apagou, porque devido à poeira, devido ao grande fluxo de veículos, até a faixa que ele pintou não vai conseguir sobreviver lá uns 10 dias, porque ela vai apagar também. Então, na verdade, a gente enfrenta alguns problemas pontuais, que são naturais do processo da obra. Mas muitos deles poderiam ser resolvidos. E eu quero aqui, vereador Cecílio, fazer justiça e dizer que o semáforo que tinha lá, no cruzamento da Marechal Floriano Peixoto, o prefeito João Pavinato peitou o DR para colocar aquele semáforo. Porque o DR, na verdade, não queria colocar. E o prefeito disse, olha, eu coloco, se vocês quiserem, vocês vão lá e tirem. Então, só para se ter uma ideia de como é difícil estabelecer um diálogo com o DR. E aí eu concluo dizendo o seguinte, a comunidade tem que positivar as suas reivindicações de forma coerente. E aí o vereador Conrado, eu até o parabenizei ali na sala de vereadores. Porque senão, amanhã, devido aos inúmeros protestos, a opinião pública se inverte e acaba se revoltando contra aqueles que realmente estão sendo prejudicados. Porque ao impedir o tráfego da rodovia, vai criar uma fila muito grande, e aquele que está indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, ou indo para a faculdade, ou voltando da faculdade, vai ficar muito revoltado. Mas que nós possamos, sem dúvida nenhuma. Uma partezinha. Pois não, vereador. Hoje eu mordi um pouquinho do meu veneno. Ao sair da manifestação, eu falei, vou passar pelo Jardim Esperança para mim dar tempo de levar minha filha na faculdade. Só que todas as pessoas que queriam fugir da rodovia veio ali pela Avenida Esperança. E aí eu fiquei preso lá, tive que ligar para o meu sobrinho para ver se ele levava a minha filha na faculdade. O vereador Conrado também quer uma parte? Já estou pegando a parte, e com certeza nessa fila que se instalou ali, não estava o superintendente do DR, não estava os engenheiros, né? Estava a pessoa que vai buscar a criança na escola, que vai levar, vai pegar um pai doente no hospital, e estava na fila ali. Então, a Câmara tem que sim que avocar essa situação e tentar resolver o problema para que isso não aconteça, né? Porque senão perde apoio até da comunidade, da população. Tá certo. E eu também, hoje, para vir para a sessão, estive naquela fila ali próximo ao posto Carajás, e sem dúvida nenhuma, eu fiquei meia hora ali. Também pensei que seria mais rápido, né? Mas faz parte do processo. Mas dizer que a Câmara, senhor presidente, traga esses debates aqui para casa. Porque na hora de ser cobrado, os primeiros que são procurados pela comunidade são os vereadores.
Só que na hora que é solucionado o problema, são os primeiros a ser esquecidos também. Então que nós possamos, e o vereador Conrado colocou isso muito bem, trazer a superintendência do DR aqui na casa. Convidamos o prefeito, convidamos quem tiver que convidar. Se for o caso, a gente chama o Papa, vai que precisa de um poder sobrenatural. Mas assim, que nós possamos fazer esse debate aqui na casa. Porque senão, nós vamos estar aqui sendo resolutivos, trabalhando de forma eficaz para resolver o problema, e na hora de ter o reconhecimento, sem dúvida nenhuma, não seremos lembrados. Só uma parte, já que está havendo o aparteamento, e se tivessem atendido essa casa, o prefeito, e todas as reivindicações da comunidade, não teria gargalo lá no Carajás, não, porque ele já era para ter um viaduto, né? Então veja que a gente acaba ficando até sem saída. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, vereador. Mas a gente agradece e dizer que nós possamos, sem dúvida, aprender com esses debates, a realmente ficar do lado da comunidade, esquecer as colorações partidárias. Agora, eu volto a frisar, parabéns ao governador Beto Richa, agradeci ele pessoalmente lá em frente ao El, sem dúvida nenhuma, Cambé foi muito bem contemplado com essa obra, e agradecer pela alteração também do projeto da duplicação, que nós também sabíamos que o governo poderia entrar numa guerra judicial, poderia protelar isso e até mesmo poderia inverter essa decisão. Mas foi coerente, o secretário Pepe Richa, irmão do governador, nos atendeu muito bem lá. Na reunião com o vereador Cecílio, esteve com nós, lá com o Nelson Leal, diretor-geral do DR, fomos muito bem atendidos. Espero que os superintendentes regionais tenham a mesma filosofia dos seus superiores e atendam a nossa comunidade. Obrigado, vereador. Só para encerrar. Pode falar, presidente. Voltando ao assunto da lâmpada queimada, eu fui informado, né, por um munícipe, eu não fui checar lá, mas existe um cartaz lá na Copel, eu tenho que checar isso aí, onde lá diz o seguinte, que se tiver uma lâmpada queimada, é para ligar na prefeitura. Então, está na Copel. Então, amanhã eu vou mandar verificar se continua lá esse cartaz. O que eu sei, ainda, vereador Júnior Félix, a questão da atribuição da troca de lâmpada, ela está dividida entre a prefeitura e a Copel. Me parece que a maior parte ainda é de autonomia da Copel. Não é isso? Me parece que em torno de 60% é a Copel e 40% é a prefeitura. Mas tem um cartaz lá, me informaram, que dizendo que se tiver um problema de lâmpada queimada, ligue na prefeitura. Por isso que às vezes sobrecarrega, né, a Secretaria de Obra, que já não tem funcionário em condições, e ainda tem as pessoas ligando, e na verdade não é atribuição da prefeitura. Obrigado pela parte, vereador. Eu que agradeço, presidente. Só para concluir, dizer que talvez seja interessante a gente fazer um pedido de informação para quem que está indo a taxa de iluminação pública. Então talvez quem estiver recolhendo a taxa deve ser o responsável, porque se ele está recebendo por um serviço que não está sendo prestado, nada melhor do que a gente cobrar isso com maior seriedade. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.